Que confiança é essa? Eu não consigo entender honestamente, exceto se eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Ou eles estão apostando em alguma coisa que nós não sabemos. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O tema continua sendo eleições e eu quero trazer uma informação que tem repercutido hoje na imprensa, a informação de que o Lula não deve participar pelo menos do primeiro debate presidencial nesse primeiro turno. Todo mundo sabe, começado aí o período de convenções e oficializadas as candidaturas, começa a etapa de debates, né, na televisão. Primeira emissora que sempre faz o debate e tradicionalmente é a primeira a fazer o debate dos presidenciáveis é a Band, e depois as demais emissoras vão fazendo. Geralmente a Globo é a última, então eles têm aí meio que um combinado entre as emissoras. Aliás, vai ter até um pool de imprensa com vários veículos fazendo um debate ao mesmo tempo. E o Lula, pelo menos alguns aliados do presidente Lula, acreditam que ele pode deixar de participar aí do primeiro debate da campanha presidencial. Esse primeiro debate está marcado para o dia 16 de agosto, é um domingo e vai ser na Band. Primeiro debate presidencial já no primeiro dia de campanha eleitoral. A leitura no entorno de Lula é que, como líder das pesquisas, sendo o único nome da esquerda no confronto, tende a ser o alvo de ataques generalizados dos adversários. Os principais concorrentes de Lula devem concentrar os ataques ao presidente, né? Não dá para imaginar que os demais candidatos vão ficar brigando entre si ali e vão deixar o Lula de fora. Claro que o Lula vai ser o alvo desses, vamos chamar de ataques, né? Mas dos questionamentos por parte dos demais candidatos. Zizi, começo contigo agora. Começa já a se desenhar aí a campanha eleitoral, o período de divulgação de candidaturas, e o debate tem, pelo menos do ponto de vista do espectador brasileiro, de quem assiste televisão, tem no debate um momento de ver ali uma briga. Todo mundo boa parte do eleitorado, vamos generalizar, mas boa parte quer estar lá para ver a briga mesmo, para ver os caras se degladiarem ao vivo. E o Lula pode, portanto, deixar de lado essa ideia de ir para esse primeiro debate, tá com medo de ser o alvo dos ataques por parte dos opositores. O que a gente nota? A gente nota que essa é uma tendência que se repete nessas campanhas, especialmente quando envolve a esquerda. Ele é o presidente em exercício. Ele é exatamente contra quem todos vão se dirigir. Por quê? Não é só porque ele é o presidente em exercício, que tem um desgaste natural da presidência, do estar na gestão, mas porque a gestão dele é péssima. Porque os indicadores do Brasil são horrorosos. Então, Lula não é um cara que dá a cara a tapa, não é um cara que nunca na vida admite um erro, né? E assim, um debate é uma exposição grande. Um debate pode tirar voto, né? E ele tá também nessa coisa desse clima meio que do já ganhou. Ontem mesmo ele falou que vai ganhar no primeiro turno. Então, assim, o grupo que tá do lado dele, o pessoal que segue ele, fica medindo os riscos. Então, tem um custo e tem um benefício. Talvez o custo para Lula no debate seja maior do que o benefício que ele pode angariar, já que ele não vai ter o que argumentar, ele não vai ter o que mostrar, né? Então, é uma forma de ver. O que eu acho é o seguinte, é que mais para frente, né, quando a campanha ganhar atração, o PT pode chegar a rever essa estratégia, porque o Lula vai ficar perdendo, vai começar a perder na campanha, né? Porque como ele não tem o que mostrar, como essa gestão é uma gestão realmente ruim em termos numéricos, em termos estatísticos, né? E não só isso, a questão toda do custo de vida no Brasil, que Flávio até mostrou muito bem, indo para o supermercado, etc. Isso aí ele vai chegar na frente e vai medir, né? Se ele estiver perdendo, se ele estiver em regressão nas porcentagens, na possibilidade de ele se sagrar de novo presidente, ele vai medir de novo o custo-benefício, porque o custo pode ser menor, né, menor do que o benefício que ele vai ter. Então, por agora, se eu tivesse na campanha de Lula, Deus me livre, mas se eu tivesse, eu diria exatamente a mesma coisa. Não vá não, presidente, que é pior para você.
Edu, essa estratégia do PT de não levar o Lula ao primeiro debate pode ser arriscada, né? Nós estamos falando de uma campanha eleitoral que é mais curta e não dá tempo, às vezes, de você tentar reverter alguma questão que fique para o eleitorado, como esse clima de já ganhou, ou mesmo com acusações por parte dos adversários, sem uma resposta contundente do candidato, né? Perfeito, Hélio, exatamente isso. É um candidato que está para a reeleição e ele não quer ser, né, ele não quer sofrer contraponto. É isso, ele está querendo tratar o eleitor brasileiro como se fosse aquela imprensa controlada na embaixada lá, quando ele visitou o Trump, né? Vale lembrar que é sempre a esquerda que fala de debates, né? Aí aprova um projeto de desagrado à esquerda, não, precisava de mais debates. Aí é eleito em primeiro turno um candidato que é opositor à esquerda. Era importante o segundo turno porque precisava de debater mais o tema. Aí agora, quando tem debate, eles não querem participar do debate. É este o cenário? A Zizi lembrou bem, ele não tem nada o que oferecer. O que ele vai apresentar se alguém questionar os feitos do governo dele? O que ele vai apresentar? Lula 3 virou uma espécie de tampão do fisiologismo. Esta é a verdade. O governo Lula 3 virou um governo de tampão do fisiologismo, né? É um candidato que acabou evitando os palanques nas eleições municipais, né? Ficou muito claro ali, naquela situação que até, salvo engano, o Boulos foi uma vez só teve uma participação com o Boulos, e aí eu acho que foi fora de câmera, foi fora de época, que parece que foi no 1º de maio de 2024, se eu não estou enganado. Ou seja, todo mundo evitou, nas eleições municipais, estar ao lado do presidente da República, né? Tá muito claro. Eu não sei que confiança é essa que eles têm, que eles teriam êxito nesse pleito. Eu não sei que confiança é essa, porque nas eleições municipais a esquerda ficou, salvo engano, com 12% de todos os municípios, né? A proporção de municípios, a esquerda ficou com a administração de 12% dos municípios do país. Ninguém quis palanque do Lula. Na verdade, o Lula era como se fosse o espalha-rodinha, usar uma expressão popular aqui, né? Onde o Lula aparecesse, ele poderia acabar minando a candidatura municipal. Então, que confiança é essa? Eu não consigo entender honestamente, exceto se eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Ou eles estão apostando em alguma coisa que nós não sabemos, ou a gente consegue apenas deduzir com asterisco ou caixas mágicas. A não ser que seja isso. Agora, fora isso, né? E aí ele se assemelha até um pouco, que eu creio que seja o desejo dele, do Daniel Ortega, né? Que nós já comentamos aqui em outra oportunidade. Salvo engano, foi ontem, nós comentamos aqui ontem, na sugestão do Daniel Ortega, vamos excluir a democracia para salvar a democracia. De certa forma, ele está querendo excluir o debate para salvar a democracia, né? Só faltava ele falar isso, que é justamente porque ele tem que se preservar diante dos desgastes dos adversários, de forma de, né, enfrentamento a falsas informações, e aí, tendo em vista, né, o excelente governo que ele fez, ele teria que preservar a democracia. Eu não duvido, tá? Eu inventei aqui agora como se fosse um gerador de lero-lero. Eu não duvido que ele tente sustentar isso, né, como declaração oficial. É vergonhoso, obviamente, não somente por ser um candidato à presidência da República, mas por se tratar um candidato à reeleição. E, óbvio, ele não quer sofrer a contraposição, né? Ele não quer sofrer a antítese nos debates, Wellington. Max, eu me recordo de uma ocasião em que o Lula não foi em um debate em 2006, e aí a emissora coloca lá a poltrona vazia, né? Ou coloca o púlpito vazio com o nome do candidato. Será que nós vamos ver isso de novo no dia 16? Aliás, e tem a informação de que no dia 16, que é a data do primeiro debate, repito, da Band, o Lula marcou o início, né, o lançamento da sua candidatura oficial, vai fazer uma festa, um evento, e é por isso que está justificando essa falta, essa possível falta ao debate da Band. Sem áudio, Max, estamos sem. Não ouço. Perdão. Acho agora que sim. Coincidência pro Lula, né? Que coincidência ter a festa de lançamento da sua candidatura justo no dia do primeiro debate presidencial. É óbvio, ele já marcou isso daí para decidir. Bem, se eu decidir não ir, eu dou desculpa o evento. Se eu decidir ir, aí a gente vê como é que faz. Então, isso aí tá claro já.
ele já coloca uma desculpa pronta caso ele decida faltar nesse primeiro debate. Agora, é engraçado o seguinte, quando o Bolsonaro, em 2018, levou a facada no dia 6 de setembro, ele ficou com efeitos graves daquela facada, era muito recente ali, era no meio de uma campanha eleitoral, e o Bolsonaro precisou faltar aos debates com os próprios médicos que cuidavam do Bolsonaro, dizendo que não era recomendável, que era para ele não ir aos debates por causa do efeito da facada que ele sofreu. E ali a gente via Haddad, atacando, dizendo que ele era um covarde, dentre outras coisas que o Haddad disse, que vários petistas, várias pessoas de esquerda fizeram uma série de acusações de covardia, de fujão para o Bolsonaro. Eu quero saber se o Haddad vai também achar que é uma covardia do Lula fugir, porque no caso do Lula não é uma questão médica que o impede, uma questão médica grave que o impede de ir ao debate. Não, aqui há uma escolha estratégica. O Lula está fazendo uma escolha estratégica. É claro que isso você pode até achar que a estratégia é boa, mas o eleitor sai prejudicado. O eleitor, ele tem o direito, o eleitor quer saber, o eleitor quer o debate, o eleitor quer ouvir os candidatos ali debatendo. É assim que o eleitor conhece os seus candidatos. Então, o que eu acredito que a campanha do Lula está pensando nesse momento? Bem, se o Lula for, ele vai ser o centro dos ataques. Todos os candidatos vão, de alguma maneira, atacar o Lula. Então, o que eles devem estar calculando? Se o Lula não for, o centro dos ataques pode virar o Flávio Bolsonaro. E aí, todos os outros candidatos vão, de alguma maneira, ficar falando do Flávio, ficar mandando indiretas pro Flávio Bolsonaro. Então, eu acredito que deva ser por aí que eles estejam pensando. Eu espero que os outros candidatos não caiam nisso, tá? Como o Wellington falou, seria interessante até que mantivessem o local ali do Lula mesmo vazio para relembrar as pessoas, o candidato atual, o presidente, está faltando, ele não veio porque não quis. Não foi uma questão médica, não foi porque sofreu um atentado, não veio porque não quis, porque eu tenho certeza que se o Lula não for, eles vão ficar falando, mas o Bolsonaro também não foi, não se comparam as duas situações. Então, eu acredito que pode ser uma estratégia, como a Zizi também já tinha comentado, nesse sentido, dele não querer ser o centro dos ataques, e aí a ausência dele poderia fazer com que esse foco dos ataques se voltasse ao Flávio Bolsonaro. Tá? Eu espero que os candidatos não caiam nessa besteira. Eu acredito que eles deveriam estar falando ali como se o Lula estivesse ali. Ele em princípio, o candidato a quem todos os outros estariam fazendo oposição, senão não faria sentido nem sequer se candidatar. Então, é ele realmente quem precisa ser aí o foco das críticas. Aí vai depender muito, Wellington, da pergunta que você fez, será que a gente vai ter o lugar vazio? Vai depender muito da Bandeirantes, se ela vai querer comprar essa briga com o atual governo. Eu acho que ela deveria colocar, deveria deixar claro ali que, o local do candidato está aqui, ele não veio porque ele não quis. Muito bem, depois cabe também, eu estou vendo a audiência se manifestando aqui no chat, quem acompanha a nossa live no YouTube, dizendo aqui, colocando a opinião, que o Flávio também não deveria ir, que o Lula não vai porque é frouxo, e eu entendo que também a certo ponto o debate, a gente precisa entender e depois observar a questão da contribuição que ele traz para o eleitor, Nós já tivemos ocasião, por exemplo, no debate na eleição municipal, em que o candidato deu uma cadeirada no outro candidato. Quer dizer, baixa o nível, e aí por mais que seja, estou dando risada aqui, porque foi um momento icônico, desses debates históricos da televisão, mas aí deixa de ser algo propositivo, deixa de ser algo para questionar a conduta de cada um dos candidatos e passa a ser algo jocoso na televisão, e aí não tem muita serventia ao eleitor, principalmente aquele eleitor que está indeciso e que ainda não sabe em quem vai votar. O Trump voltou.
Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.